Amém, glória a Deus. Mais uma aula, agora de uma nova matéria, hermenêutica. Hoje vamos começar hermenêutica, essa matéria tão esperada, né? Que é a arte de interpretar. Qual que é a relevância de estudar essa matéria? Toda a relevância. A hermenêutica ela é uma das matérias mais sérias e ao mesmo tempo mais diretiva, que mostra a direção para as igrejas, para as religiões ou para as multi-ramificações do cristianismo. Os grandes problemas que existem de uma igreja para outra se dá mediante a forma que eles usam a hermenêutica, ou se a usa, né? Se é que usa a hermenêutica. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos com esse privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Que Tu possas continuar falando aos nossos corações, ministrando o Teu querer, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, tem muitas igrejas que surgem de uma má interpretação bíblica, de uma falta de conhecimento bíblico, teológico e hermenêutico, e aí pega um versículo e interpreta do jeito que acha que deve ser interpretado e não entende os princípios de interpretação e aplicam a Bíblia assim ao seu bel prazer, né? Da mesma forma que leem e entendem e interpretam. Há quem diga que a Bíblia é a mãe das heresias. A própria Bíblia é a mãe das heresias. Só que eu não concordo com isso. Eu digo o seguinte: a má interpretação da Bíblia é a mãe das heresias. Então o problema não está na Bíblia, o problema está na má interpretação da Bíblia. Porque se você for olhar a Bíblia pela Bíblia, sem uma boa hermenêutica, você vai achar base para tudo. Então você pega um texto lá de Isaías, está falando lá, lançai fora os brincos. Aí você pensa, não, a partir de hoje mulher nenhuma usa brinco, né? Tirarei de vós os cintos, os sapatos. Não, nós não vamos mais usar sapatos. Aí você pega e lê lá, a mulher não usa roupa de homem e o homem não usa da mulher. Está proibido agora as mulheres usarem calças, né? No Brasil, homens não tem muita dificuldade com saia não, né? Então assim, é mais as mulheres que usam calças. Ou você lê lá no Novo Testamento, Paulo mandando as irmãs ficarem caladas na igreja, não vão falar nada. A partir de hoje, as irmãs estão proibidas de falar na igreja. Então, na igreja, somente os homens falarão, somente os homens cantarão, somente os homens dirigirão o culto. Nada de mulher. Se quiser falar, fala em casa. Se quiser perguntar, pergunte para o marido. Isso aí você vai achando um monte de bases bíblicas para justificar um monte de coisas. Olha, irmãos, eu li na Bíblia essa semana que a mulher tem que usar véu. Então vamos obedecer a Bíblia. A partir de semana que vem, todas as irmãs passam para um lugar aí que venda véu, não sei onde é que é, mas procure, deve ter, né? E venha para a igreja usando véu. E assim vai, cheia de interpretações por falta de um conhecimento. Aí você lê lá que é mais fácil o cabelo entrar no buraco de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, pode deixar de pregar para rico. Esses ricos vão tudo para o inferno. Vamos agora pregar só para pobre. Então o foco do evangelho é para os pobres. Jesus disse que veio para os pobres. Ele mandou falar aos discípulos de João Batista que a prova que ele era o Filho de Deus é que o evangelho estava sendo pregado aos pobres. Então o evangelho não é uma coisa para os ricos. Ou ao contrário, né? Vou colocar o contrário. Se você é pobre e é doente, você não é filho de Deus, porque Isaías disse que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, se você está adoecendo ou gripado, resfriado, como está o professor hoje, ou você está em pecado,
né? Ou você não crê em Deus, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e adoecer é prova que você está em pecado, ou senão você não é crente, você precisa converter. Você precisa vir aqui na sessão de descarrego para fazer parte da oração dos 300 e poucos pastores. Aí você vai ser liberto dessa casta sua aí. Então, queridos, se a gente for olhar assim para a Bíblia, a má interpretação da Bíblia é a mãe das heresias. A mãe das heresias. Muitas pessoas não têm uma boa hermenêutica. Se a pessoa for ler, por exemplo, Oséias, e lá Deus está mandando ele casar com a prostituta. Então, aí a pessoa for interpretar a vida pessoal como Oséias, não, então quer dizer que eu tenho que procurar uma prostituta e casar também, porque Deus mandou Oséias casar com a prostituta. Então, isso é tudo uma questão de interpretação. Como é que nós interpretamos? Nós vamos aprender nessa matéria alguns conceitos e algumas diretrizes e alguns princípios para que nós possamos de fato interpretar a Bíblia. Como é que nós podemos interpretar? A hermenêutica propriamente dita, também chamada de interpretação bíblica, quando eu falo sobre hermenêutica, eu tenho que entender que é a arte de interpretar. Assim como a homilética ela é a arte de pregar, a hermenêutica ela é a arte de interpretar. E como é que eu interpreto a Bíblia? Eu tenho um dos conceitos da Reforma que tanto Martinho Lutero quanto João Calvino apregoaram foi: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. João Calvino, em relação a alguns textos obscuros, ele chegou a afirmar: eu falo quando a Bíblia fala e eu me calo quando a Bíblia cala. Tem certo tipo de assunto que a Bíblia não vai tocar. Aí você vai falar alguma coisa? Não, eu vou ficar calado. A Bíblia não falou, eu não vou dar o meu parecer, porque a Bíblia não é clara em relação a isso, como algumas pessoas chegam a afirmar: não, tá, o caminho é esse, a ideia é essa, mas não está escrito, não tem fundamento bíblico, não tem fundamento bíblico teológico para tais coisas. Então, a hermenêutica é essa ferramenta que nós temos, que é a arte de interpretar, e não somente interpretar, como também aplicar. Então, quando nós estudamos, por exemplo, método de estudo bíblico indutivo, o método de estudo bíblico indutivo ele é uma ferramenta que auxilia a hermenêutica, porque os mesmos princípios que o método usa, a hermenêutica também vai usar. É claro que o método é focado no estudo indutivo, né? Enquanto que a hermenêutica usa outros subsídios, ou usa outros apoios. Então, o mesmo princípio do método é da hermenêutica. Em que aspecto? Aquele método, o princípio OIA. Primeiro eu observo, depois eu interpreto, depois eu aplico. Então eu observo, eu interpreto e eu aplico. A hermenêutica propriamente dita, ela faz uso dos textos originais. Então, quando eu vou estudar hermenêutica, o bom hermeneuta, ele deveria, ou ele deve saber grego e hebraico. Então, alguém para ser um excelente hermeneuta, ele tem que ter conhecimento, sim, do grego e do hebraico. Só que, graças a Deus, nós estamos numa época em que muito trabalho exegético, que essa parte da hermenêutica, que é a exegese, que é extrair do hebraico e do grego para o nosso idioma, muito trabalho exegético já foi feito. Então você não tem tanto trabalho assim. Então hoje os hermeneutas, mesmo não sabendo grego e hebraico, eles podem recorrer a algumas ferramentas, tais como os comentários da Bíblia, tais como o novo dicionário internacional da Bíblia, tais como a Bíblia comentada versículo por versículo do Champlin,
né, que tem tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então hoje uma boa chave bíblica, um bom dicionário de grego e de hebraico. Então hoje você tem muitas ferramentas além das nossas famosas Bíblias de estudo. Tem muitas delas, né? Mas eu indico apenas duas, que são as melhores, que são a Shed, né? Tem que postar sardinha do meu ex-professor, né? O Dr. Russell Shedd. Tem a Shed, que é excelente, um teólogo batista, que é o Dr. Russell Shedd. E tem a Bíblia de Estudo de Genebra. Então a Genebra, apesar que para nós pentecostais ela é de cunho tradicional, mas tirando a questão de como é que ela trata os dons espirituais, aí você descarta isso, né? Mas em relação a outras questões, é uma Bíblia excelente, a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Genebra. Então eu indico essas duas que são Bíblias que têm comentários bíblicos. Tem uma outra Bíblia que eu indico, mas ela não tem comentários bíblicos, mas ela é chamada Bíblia de Estudo em Cadeia. Ela te ajuda a associar, ela faz um trabalho hermenêutico, ela te ajuda a associar um versículo com outro versículo, né? Essa Bíblia chama-se Bíblia de Estudo Thompson. Então a Bíblia Thompson. Então se você quer ter 3 Bíblias em casa de estudo boas, pode ir comprando aos poucos. Compra na seguinte ordem: Bíblia de Estudo Shedd, depois compra de Genebra, aí depois você compra a Thompson. Tendo essas 3, são ferramentas básicas de qualquer estudioso da Bíblia. Então você, a Shedd, a de Genebra e a Thompson já te dá margem para estudar bastante, para ter muita coisa boa. E depois tem essa questão mesmo, o NDB, que é o Novo Dicionário da Bíblia, que eu já citei, né, e outras ferramentas que você tem de comentários, tanto do Antigo Testamento, aqueles das edições Vida Nova, né, tem eles da capinha vermelha do Antigo Testamento e da capinha azul do Novo Testamento. Para os meus alunos de teologia, no final do curso, eu vou dar uma biblioteca de presente para vocês, digital, de mais de 100 livros. E esses estarão lá, esses comentários da Bíblia estarão lá. 5 comentários da Bíblia estão lá. É uma biblioteca que você pode acessar no computador, tudo em PDF. Tem livros lá para você ler para o resto da vida, tá certo? Então vou presentear vocês com essa Bíblia, com essa biblioteca de mais de 100 títulos em PDF, para que vocês possam ter uma biblioteca em casa. Mas voltando aqui então, a hermenêutica, ela usa então grego e hebraico. Se eu não souber, eu recorro aos bons livros de comentários da Bíblia, dicionários da Bíblia, para que eu possa fundamentar a minha interpretação. Como também ela pode usar ferramentas naturais, o próprio texto da Bíblia, e eu começar a pensar hermeneuticamente. Eu tenho que ter uma mente hermenêutica. O que é essa mente hermenêutica? Eu tenho que entender que aquilo que é doutrina na Bíblia é repetido de Gênesis a Apocalipse, ou seja, é repetido várias vezes. Deus não doutrina o povo num único momento. Aquilo que é doutrina vai repetir. Aquilo que é uma situação específica acontece uma única vez. Então eu tenho que entender quando é que as coisas estão acontecendo uma única vez e por que elas estão acontecendo uma única vez, e aquilo que é doutrina. Por exemplo, sobre perdão. Perdão é doutrina. Jesus ensina sobre perdão, Paulo ensina sobre perdão, Pedro ensina sobre perdão, João ensina sobre perdão, a Bíblia ensina sobre perdão. Agora, sobre usar o véu, somente Paulo fala para uma igreja específica, chamada a igreja de Corinto. A pergunta hermenêutica que eu devo fazer quando eu me deparo com um texto como o texto do véu, né? Quando Paulo trata desse assunto sobre o uso do véu, a primeira pergunta é: isso é doutrina ou isso é uma situação específica? Se for doutrina, Paulo vai falar sobre isso aos crentes de Roma também.
Paulo vai falar sobre isso aos crentes da Galácia. Se é doutrina, ele vai ensinar o pastor Timóteo a doutrinar as irmãs acerca do uso do véu. Se é doutrina, ele vai tocar nesse assunto, nem que seja em um versículo. Vai tocar com esse assunto com Tito, o pastor Tito. Se é doutrina, ele vai escrever aos crentes, aos filipenses, aos tessalonicenses. Entretanto, ele não escreveu. Será por quê? Por que só tem em Corinto? Deve ter um motivo. Esse motivo eu encontro através de uma boa interpretação hermenêutica, através de uma boa interpretação do texto. E a hermenêutica então vai fazer esse papel. Eu interpreto o texto, aí depois eu faço uma pergunta: o que é que eu posso aplicar desse texto para hoje? Tem coisas que são interpretadas na perspectiva daquela época, tem coisas que eu posso aplicar para hoje. Então eu passo pela interpretação, aí depois eu pergunto: isso pode ser aplicado hoje ou não? Isso será para aquela época? Então, se eu, por exemplo, se eu for ler o Antigo Testamento, principalmente a Torá, que é a lei, vai me ensinar a fazer os sacrifícios. Aí eu pergunto: eu tenho que continuar fazendo sacrifícios? Eu tenho que instituir novamente o sacerdócio? Aí a hermenêutica vai me dizer que não, porque quando eu leio Hebreus vai me ensinar que Jesus já foi o sacrifício de uma vez por todas, que ele já foi o sacerdote de uma vez por todas. Então que eu não preciso repetir, porque os sacrifícios jamais podem purificar o ofertante. Então a Bíblia está interpretando a Bíblia, está entendendo? Então isso é um trabalho hermenêutico. Então nós vamos trabalhar alguns princípios de interpretação. E o que eu tenho que fazer é exatamente trazer para hoje uma palavra de ontem, né? Está aí na sua apostila, na primeira página. É exatamente esse é o desafio da hermenêutica, trazer para hoje algo que foi escrito para as pessoas ontem, no sentido bíblico da palavra. Cada descrição bíblica, tudo que foi prescrito e descrito, primeiramente foi escrito e prescrito para o povo que viveu numa época que tinha certos costumes, que tinha determinada cultura. E quando eu entendo isso, nós chamamos de situação vivencial, o que aquelas pessoas estavam vivendo, fica mais fácil eu aplicar hoje acerca da hermenêutica. Na história da hermenêutica, presta atenção, surgiram depois dos apóstolos dois seminários: o seminário de Antioquia, seminário este que o apóstolo Paulo frequentou, e um seminário forte também na cidade de Alexandria, no Egito. Esses foram os dois primeiros seminários teológicos, ou dois núcleos teológicos, os dois primeiros núcleos, né, que surgiram, um em Antioquia, o outro em Alexandria. Só que esses dois seminários, eles tomaram rumos diferentes em relação à interpretação bíblica. O seminário de Alexandria, ele pregava o seguinte: ele defendia o que nós chamamos hoje de método de interpretação histórico-gramatical. Eu respeito a história e eu faço uma análise gramatical do texto para que eu possa entender o contexto, entender tudo. E já a escola de Alexandria, ela criou, através de um homem chamado Orígenes. Orígenes, ele foi o criador, pelo menos o disseminador, de um método chamado de alegórico. Orígenes, ele saía alegorizando a Bíblia como um todo. Para Orígenes, tudo que estava escrito na Bíblia tinha um significado além do natural. Por exemplo, o que significa a passagem do Mar Vermelho? Para Alexandria, significa um grande milagre. Deus abriu as águas.
Para a origem, não, aquilo tem um significado. Ali você está sendo batizado, foi batizado no Mar Vermelho. Eu posso dizer isso, eu poderia dizer isso, só se a Bíblia afirmasse. Mas não, a origem saía dando interpretação. Então ele pegava, por exemplo, o cinto que foi presenteado entre Jonatas e Davi, no método gramatical, histórico gramatical, não, se quiser presentear, deram um presente, o cinto, se fosse hoje, daria um sapato, uma camisa. Para a origem, não, o cinto significa justiça de Deus. Aí você pergunta, de onde é que ele tirou isso? Não sei, da cabeça dele. Então esse método alegórico foi um método criado por Orígenes, e Orígenes foi inclusive morto como herege por pregar heresia. Orígenes foi morto por pregar heresia, mas ele deixou os seus discípulos, e esse método continua até hoje, não ia colocar infernizando, mas de fato mexendo conosco e nos atrapalhando. Aquele pregador que chega na igreja e abre um texto e começa a tirar coisas do texto ali, você fala, onde é que ele achou isso do texto? Irmão, sabe o que significa as 5 pedras de Davi? A primeira pedra é a fé, a segunda pedra é a comunhão com Deus, a terceira pedra, e aí vai, aí dá significado para as pedras. Você já ouviu isso por aí? Aí você fala assim, não, ele pegou 5 pedras, poderia ter sido 6. Ele foi precavido, se ele errasse uma tinha segunda, se ele errasse a segunda tinha a terceira, se ele errasse a terceira tinha a quarta. Ele pegou ali o tanto que cabia na mão. Não é que cada pedra, irmãos, vamos fazer a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. O primeiro mergulho é o mergulho da humilhação, o segundo mergulho é o mergulho da purificação, o terceiro mergulho é o mergulho da santificação, o quarto, já sabe fazer esse negócio. Só que isso não é bíblico, irmãos, isso não é bíblico, é uma interpretação que não está no texto. O texto não me dá autonomia para eu falar isso. Esse dia para trás, o senhor falando de questão do batismo, né? Eu estava ouvindo uma ministração do pastor, e ele falando que a questão de Abraão atravessar o Jordão, né? Já foi batizado. Já foi batizado. Olha aí, já passaram. Conheci Orígenes, já li sobre ele. Aí eu fiquei assim, mas como é que pode? Não, mas ele pode ter instituído o batismo lá atrás, através de Abraão. Eu fiquei assim, sabe, analisando bem o assunto. Então, infelizmente, tem muitos discípulos de Orígenes que continuam pregando até hoje, usando esse método alegórico. Isso chama-se alegoria. Alegoria é 100% errada? Não. Alegoria não é 100% errada. Eu posso fazer alegoria quando a Bíblia faz alegoria. Se a Bíblia faz alegoria e ela explica a alegoria, sim, Apocalipse está cheio de alegoria, e o próprio texto lá vai explicando, sabe o que significa o tal selo, sabe o que significa tal coisa, o texto está explicando. Jesus contou a parábola do semeador, e a parábola do semeador é o que? Alegoria. E o que ele fez logo depois? Ele explica, ele deu significado. Quando é que eu posso fazer alegoria então? Quando a própria Bíblia faz alegoria. Está entendendo? Não, agora eu não posso pegar uma coisa que é natural e dar um novo significado. Como eu sempre brinco com vocês, o jumentinho que Jesus andou para Jerusalém significava que era o seu domínio sobre o diabo, seu domínio sobre o pecado, sei lá, sobre... Não, é o jumentinho, tadinho, foi no jumentinho, só isso. Não precisa mais que isso, não. Está entendendo? Me lembro um dia que chegou um desse povo que anda aí evangelizando, né? Evangelizando para a religião deles. E me abordou, coitado, acho que ele abordou a pessoa errada. Na porta da minha casa,
me abordou e falou assim: você conhece a Bíblia? Eu conheço. Você sabe o que significa esse texto aqui? Já viu um texto lá? E começou a alegorizar. E tá, isso aqui significa isso, porque é isso. Eu falei assim: onde você achou esse significado aí na Bíblia? E não, nos meus estudos. Eu falei assim: a gente pode sentar, vamos entrar, vamos tomar um café assim, eu gostei, eu sei. Aí eu judiei, no dia eu peguei para judiar, eu trouxe a Bíblia em grego. Vamos ler aqui, vamos ler o texto aqui em grego. Já olhou para mim com o olho desse tamanho já. Vamos ler no grego esse texto, o significado mesmo desse texto aí. Vamos traduzir. O senhor sabe grego? Vamos lá, vamos traduzir então. Eu contei essa história que eu contei para vocês aqui, das duas escolas de interpretação. Eu disse: meu amigo, não fica nesse caminho aí não. O líder desse caminho aí já foi morto como herege. Isso aí já caiu por terra já. Não queira recitar uma coisa que já virou defunto, né? Não vem por esse caminho não. Use na Bíblia aquilo que ela deixa de forma clara. A Bíblia já é tão clara em suas interpretações. Aquilo que não é entendido no Antigo Testamento, o Novo Testamento explica. Então não fica achando aí cabelo em ovo, não, que não tem cabelo no ovo. Entendeu? Então ele saiu com o olho agalado, não sei se converteu não, pelo menos. Foi pensativo e foi embora, né? E não deu conta de argumentar mais, né? Ficou de cabelo dele. Desculpa isso, desculpa, não sabia que o senhor era teólogo, não. Então isso acontece, queridos, isso acontece. Então, quando a gente parte para a hermenêutica, nós temos que de fato entender essas questões. Nós temos que entender essas questões, que existem escolas de interpretação diferentes. E com o tempo você vai: opa, esse pastor aí é alegórico. Ele está dando, epa, pode ficar com os 3 pés atrás, até o pé que você não tem, né? Quando vem com a coisa assim, revelação que o negócio não está no texto, você olha assim, mas não está. Será que a Bíblia que lê é diferente da minha? Né? E tal, cuidado com esse negócio. Agora, quando o negócio está no texto, está claro, né? Deixa o texto falar por si. Fale quando a Bíblia fala. Se cale quando a Bíblia se cala. Nós não temos resposta para tudo, não teremos. Algumas coisas Deus nos deixou limitados. Tem certos tipos de assuntos que a teologia não vai resolver. Então, você pode questionar aí a vida toda qual que é o espinho na carne de Paulo, e vai ter um monte de teorias. Pode ser isso. Alguns falavam que é até a sogra dele, né? Então, pode ser um monte de coisa. Então, pode ser os judeus que o perseguiam e eram do mesmo sangue. Pode ser um monte de coisa, mas você não pode afirmar é isso. Você não pode afirmar, porque não tem base bíblica para afirmar. Está entendendo? Se tivesse, estaria lá. Então, é algo que nós temos que de fato entender aquilo que foi revelado. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a vós e aos vossos filhos, e as não reveladas pertencem a Deus. Simples assim. Simples assim. Então, quando eu entendo isso, e eu tenho que entender o que é a Bíblia. A Bíblia, apesar de conter ciência, ela não é um livro de ciência. A Bíblia, apesar de conter história, ela não é um livro de história. A Bíblia, apesar de conter direito, ela não é um livro de direito. A Bíblia, apesar de conter sociologia, antropologia e tantas outras ciências, filosofia inclusive, não é um livro dessas matérias. Mas a Bíblia é um livro para revelar Cristo. Esse é o foco da Bíblia. A chave máxima da Bíblia é revelar Cristo. E em revelando Cristo, revelando Deus. Porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Está entendendo? Então a chave para interpretar, Agostinho dizia que a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus. Jesus, ele é o manso que vai herdar a terra. Jesus é o que chora e vai ser consolado. Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é a sabedoria descrita em Provérbios capítulo 8, que é a sabedoria de Deus, que ele era o arquiteto. Então, quando eu entendo isso,
muitas coisas vão sendo esclarecidas na minha interpretação. Na página 2 da sua apostila aí, depois você vai lê-la toda, na página 1, 2 e até o final, eu destaquei aí 9 princípios muito úteis para a interpretação bíblica. O primeiro deles é o quê? Oração. Eu tenho que entender que a Bíblia é um livro espiritual e coisas espirituais se interpretam na espiritualidade, fazendo uso da espiritualidade. Faço uso da naturalidade também? Faço, mas nunca esqueço da espiritualidade. Então, quando eu for para a Bíblia, vá para a Bíblia com um coração quebrantado, com o espírito compungido, com um coração contrito. Não se ache sabedor de tudo. Deixa a Bíblia falar contigo e vá em oração. Porque quem que é o maior intérprete da Bíblia? O próprio Espírito Santo. Ele é o intérprete da Bíblia. Então, quando eu vou em comunhão com o Espírito, fica muito mais fácil de eu entender, de Senhor, me mostra as coisas reveladas na Tua Palavra. Porque Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então, se eu for para a Bíblia com naturalidade, eu não vou entender. Então, vá com oração. Outro princípio que eu tenho que entender para eu interpretar é a questão da descrição e a prescrição. O que é isso, pastor? Descrição é quando está descrevendo uma situação. Quando, de fato, Naamã foi procurar o profeta, ele mandou ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Isso é uma descrição ou uma prescrição? Está descrevendo um fato ou está ensinando que toda vez para eu ser curado de qualquer tipo de doença eu tenho que ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes? Isso é uma descrição, é um fato isolado. Jesus, em uma das suas curas de um cego, cuspiu no chão, fez um lodo e colocou nos olhos. Quer dizer que toda vez que eu for orar com um doente eu devo cuspir no chão, fazer isso? Não, isso é uma descrição. É claro que para tudo Deus tinha um propósito, né? Então, antes de eu olhar para o texto, a primeira pergunta que tem que fazer, ao olhar para o texto, antes de eu interpretar o texto, é dizer: esse texto é descritivo ou prescritivo? Aquilo que eu disse, se é prescrição, igual prescrição médica, uma receita médica, ele vai ser prescrito em toda a Bíblia. Vai voltar a repetir aquela situação. Se é uma descrição, apenas está descrevendo, normalmente aparece num único lugar. Está entendendo? Então é um fato. Então, é preciso de fato entender isso. Porque nem sempre aquilo que é descritivo é também prescritivo, é um mandamento, é uma ordenança. Nem sempre, às vezes está só descrevendo uma situação, que é daqui depois nós vamos entrar particularmente nas situações, mas que é o caso, por exemplo, do uso do véu. É uma descrição. Foi uma prescrição para a igreja de Corinto? Foi, mas para nós não, para nós é só uma descrição. Está narrando um episódio que aconteceu. E quando eu entendo o contexto de Corinto, o porquê que o apóstolo Paulo pediu para as irmãs colocarem véu, aí eu vou entender que servia para a igreja de Corinto, mas para hoje não serve mais. No caso, buscar primeiro o reino de Deus é uma prescrição. É uma prescrição. Exatamente, não é uma descrição. Tanto é que está repetindo toda a Bíblia: amai ao Senhor acima de todas as coisas, e tamarás por o Senhor teu Deus. Está tudo correlacionado com esse mandamento. Então é uma prescrição, é um mandamento e não uma descrição.
Tá Tem certo? alguma coisa relacionada com a flexão do verbo? Como? Se o verbo está em imperativo, pode ser tanto prescrição quanto descrição? Não tem a ver, porque em alguns casos o verbo está no imperativo, mas é uma descrição para aquela situação, não é para nós. Que a nossa ótica é se para nós aquilo é uma descrição ou uma prescrição. Pode ter sido uma prescrição para a pessoa. O mesmo caso do verbo. Exatamente. Então não é o imperativo. É a ideia de analisar o texto como um todo. É porque no caso de Naamã também é imperativo. Exatamente. Então isso não é. É entender, e isso sim, é questão de usar o raciocínio mesmo. Né? Você pensar sobre isso. Não faria sentido toda cura cuspir no chão e botar lodo. Não faria sentido. Essa questão que a gente. Mas infelizmente muitas pessoas não usam nem a lógica. Você pega a coisa e querem fazer. Tem pessoas que são empreendedoras também. É complicado, né? Vamos lá, além da oração, ver se é prescrição ou descrição, ir do simples ao complexo. Então não queira extrair coisas exacerbadamente complexas da Bíblia. Não, eu vou um texto aqui que ninguém nunca conseguiu interpretar e eu agora vou interpretar. Calma, começa pelas questões mais simples. Vá do simples. Quando você encontrar um texto complexo na Bíblia, deixa isso por último. Tem gente que foca tanto no complexo que esquece do simples. Fica lá, nossa, eu quero saber o que vai. Tem tanta coisa boa ao redor daquele versículo que ele fica tão focado naquilo que ele não entendeu que esquece das coisas simples que estão lá e que são boas. Então sempre vai do simples para o complexo. E ao mesmo tempo, em relação a isso, depois vocês vão ler em casa todas essas explicações, cuidado com os textos misteriosos. Então, alguns textos, a Bíblia não é para matar a nossa curiosidade, né? Ninguém vai deixar de ser salvo se desconhecer o significado do número da besta, 666. O que significa isso, né? Então, assim, tem algumas coisas que são um tanto quanto misteriosas, né? Como, por exemplo, acerca da pregação de Cristo aos espíritos em prisão. Apesar de a gente ter uma direção bíblica de interpretação, né? O batismo dos mortos citados, por exemplo, em 1 Coríntios 15, que Paulo fala, né? O jovem nu no final do Evangelho de Marcos. Quem que era esse jovem nu aqui? O que estava fazendo? Será que Isaías ressuscitou? Será que é o Isaías que profetizou nu, agora voltou a ficar nu? Né? Aí coloca um monte de coisa e calma. Não são essas questões que vão me levar a quê? A nada. São certos tipos de textos misteriosos que estão lá porque Deus tinha um propósito, é mesmo provar a nossa pequenez, né? Você não consegue nem interpretar o texto. Então você não consegue nem ter justificativa para tudo. Então, cuidado com os textos misteriosos. Outra coisa, considere a revelação progressiva. Então, é um processo. Então, entende, por exemplo, se a pessoa não entender a revelação progressiva, ela não vai entender a interpretação bíblica. Por exemplo, por que Deus proibiu animais gordurosos lá no Antigo Testamento e no Novo Ele permitiu? Há uma contradição nisso? Não, chama-se revelação progressiva. É o que nós fazemos, por exemplo, com os nossos filhos. Primeiro a gente proíbe até eles atingirem a maturidade. Depois que eles atingem a maturidade, a gente explica o porquê. O meu filho de 4 anos fala assim: papai, eu posso dar panificadora comprar pão sozinho? O que eu vou falar para ele? Não.
Quando ele tiver com 15 anos, se ele fizer a mesma proposta, eu vou falar, pode, mas vá com cuidado, vou instruir, cuidado, atravessar a rua, você já tem 15 anos, cuidado com uma pessoa, um mau elemento, uma pessoa suspeita. Quando tiver 20 anos, pode ir, já tem consciência aqui, como é que vai ser o processo, está entendendo? Não é que eu mudei de opinião, não mudei de opinião, eu estou tratando com pessoas, ou com a pessoa, em fases diferentes. Pensa Deus chegando no povo que estava no deserto. Deixa eu contar um negócio para vocês. Não fique comendo essa carne de porco aí não. Esse negócio da colesterol. Qual é o que, Senhor? Colesterol. Que é isso, Senhor? Vocês vão ter que estudar medicina ainda. A medicina vai evoluir. Aí vocês vão entender o que é isso. Não, deixa quieto. Está proibido comer carne de porco. É mais fácil proibir, é um método didático. Proíba até que entenda. Hoje, o estudo que tem hoje, se entende, você pode comer de tudo, mas não demasiado, tendo equilíbrio. A carne de porco ela faz mal? Faz, mas se comida em excesso, o tempo todo, só gordura. Então Deus estava preservando o povo. Então quando eu entendo isso, que a revelação ela é progressiva. Pensa só, tinha Adão e Eva, eles coabitaram, tiveram filhos e filhas, e Deus fala assim: está proibido sexo entre irmãos. Como é? Ninguém de nós teria nascido, tinha acabado ali mesmo, né? Então foi uma vontade permissiva de Deus, de irmão casar com irmão, ou depois casar com sobrinha, tá entendendo? Aí depois mais para frente casar com prima, até que as coisas foram distanciando e casando aí. Até hoje a cultura em Israel, devido a isso, casar dentro da tribo. Então normalmente se casa com prima de primeiro grau, prima de segundo grau, né? Por conta disso, de manter o sangue puro, segundo a visão deles. Então tem coisas que eu tenho que entender que a revelação ela foi progressiva, desde Gênesis até Apocalipse. Então não queira que Abraão tenha a mesma revelação que eu tenho. Não. Nós temos muito mais revelação de Deus do que Abraão. Abraão não conheceu Jesus. Abraão não tinha os ensinamentos de Jesus. Abraão não tinha o Novo Testamento para ler. Abraão não tinha Paulo para explicar para ele o que era salvação por obra, salvação pela lei. Aliás, Abraão nem lei tinha. Está entendendo? Então, ou seja, a revelação de Deus foi progressivo e ele tratou com cada povo de acordo com o conhecimento que eles tinham. Deus levou isso em consideração. Outra questão, compare Escritura com aquele preceito de Calvino, né? A Bíblia explica a Bíblia. Então compare Escritura com Escritura. Desde que um texto possa se correlacionar com o outro, e aqui eu trouxe alguns textos aí na apostila para que você depois possa lê-los em casa e aprofundar neles. Então entenda isso, né? Compare a Escritura com Escritura. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então tem coisas de Hebreus que você vai entender Levítico, tem coisa de Apocalipse que você vai entender os Evangelhos, ou vai entender o Antigo Testamento. Está entendendo? Então, ou seja, a Bíblia ela vai sendo correlacionada. Os 7 mandamentos aí, né? Os 7 princípios. Cuidado com novas revelações. Alguém nunca achou a interpretação daquele texto. Chega alguém e fala assim: não, agora eu tenho. Esse texto aqui significa isso. Cuidado com novas revelações. Pessoas que começam a fazer alegoria de um monte de coisa, que traz um monte de revelações. Esses dias eu estava vendo um pastor
muito conceituado no Brasil, por sinal, prega muita coisa boa, mas nesse dia eu estou falando um pouco de besteira, né? Ele pegou e falou que tudo na vida é trino, né? Ou triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí os tipos de anjos, então assim, olha, anjo tem os querubins, os serafins, né? Os que guerreiam e aqueles que são aqueles que adoram. Aí ele falou o seguinte, que lá no céu Deus continua tendo anjos mensageiros e anjos que guerreiam, mas o líder dos anjos que adoram caiu, beleza, que era Satanás, né, segundo ele. Por isso que Deus procura adoradores. Porque Satanás não é mais adorador, por isso que Deus em João 3 diz que procura verdadeiros adoradores, porque está faltando adoração lá no céu, viu? Querem fazer uma forcegese, a gente chama de forcegese do texto, né? Tem a exegese e a forcegese. Eu disse, não. Aí uma aluna minha mandou uma mensagem, mandou o vídeo da pessoa, pastor, olha que revelação e tal. E ele falou um monte de besteira também nesse dia. Esse dia estava inspirado mesmo. Ele estava inspirado e falou um monte de besteira, Eu fui pontuando cada coisa, pontuei aquilo que ele falou de certo. Olha, isso que ele falou é certo, mas isso aqui não vai por esse caminho, não. Deus não necessita da nossa adoração, somos nós que necessitamos dele. Deus já tem anjos que o adoram lá. Lê Isaías capítulo 6, está lá gritando santo, santo, isso é o Senhor, e tal, toda terra está cheia da sua glória. Então Deus já tem adoradores. Ele procura, não no sentido de estar necessitando, ele procura para compartilhar da sua glória, da sua graça, não como necessidade, porque Deus já é pleno. Deus não está precisando de nada, não tem nada que Deus está precisando, né? Então, são assim, ou seja, é uma má interpretação bíblica, é nova revelação, só que já não tem nada para revelar, e aí, deixa eu trazer uma coisa nova aqui, aí a cabeça aí desce o espírito de Orígenes, aí começa a ver coisas que não tem no texto, né? Então cuidado com isso. Observe o contexto. Você pega, por exemplo, Apocalipse 3, 20: eis que estou à porta e bato. Quantos evangelistas já pegaram esse texto e falaram: oh, Jesus está batendo na sua porta, deixe ele entrar na sua vida, você vai, né, receber Jesus, você vai ser salvo. Irmãos, pregue o evangelho, mas usa outro texto, por favor. Esse eis que estou à porta e bato, está falando, não é para ímpio, está falando para crente. Lê lá o contexto, para quem que Jesus está falando. Jesus quer ter comunhão com aqueles que são dele já, não é para aqueles que virão a ser dele, é aqueles que já são dele, mas estão sem comunhão, perderam a comunhão com Deus. Jesus está chamando a tua porta e bato, abra para mim, eu vou cear com você e você comigo. Então entenda isso, né? Então observe o contexto, porque o contexto, ele de fato explica o texto. O contexto, ele explica o texto, tá certo? Então sempre observa o contexto. Quando você pega, por exemplo, aquele texto, é mais fácil, alguém abre para mim aí, é mais fácil o rico passar por o fundo de uma agulha do que, desculpa, o camelo, é mais fácil o camelo passar do que o rico entrar no reino dos céus. É lá em Lucas, não é isso? 18, confere para mim aí. Esse é Lucas 18. Jesus falou acerca disso. Você pega esse texto, como eu mencionei no início da aula, 25, né? É mais fácil passar no camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar
Isso, você pega esse texto, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Tá, aqui tem algumas interpretações. Uma delas é que é o camelo mesmo e o fundo da agulha é o fundo da agulha mesmo. Essa aí é impossibilidade. Alguns falam que era uma porta em Jerusalém, tinha uma entrada menor, uma porta chamada fundo de agulha, que não passava um camelo. Lá camelo não passava. Camelo quisesse entrar, teria que ir pela porta principal. Aí Jesus, que seja a agulhinha nossa mesmo, ou que seja a portinha lá que não passava mesmo, todo jeito não dava para passar, né? Que seja uma hipérbole ou uma comparação lógica, né? É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí você pega e lê esse contexto. Aí você fala assim: ixi, lascou tudo. Nenhum rico vai para o céu. Então você demite os ricos aí, tudo das igrejas. Eles estão perdendo tempo, porque rico não vai entrar no reino de Deus, não. Mas ninguém prega isso mais não. As igrejas pregam isso mais não. Já pregou, mas já pregou. Então, hoje já mudou de time, né? Aí, observa o verso 26. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? O Senhor, mas quando Jesus disse: Senhor, então está difícil estar no reino dos céus, hein? Esse negócio é difícil. Vai ser mais fácil um rico entrar, passar por um buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus, né? Então é impossível assim alguém salvar. Aí verso 27: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O que Jesus estava ensinando? Que tanto pobre, quanto rico, quanto qualquer outro, não pode se salvar. Ele precisa-se de um Salvador. Aquilo que é impossível para o homem, porque tinha a ideia que os ricos eles eram abençoados por Deus, e Jesus quebrou isso. Ou seja, não é só pelo fato de ser rico que ele vai entrar no reino dos céus, não. E o contexto aqui é o jovem rico, né? Que não quis abandonar tudo, né? Então, o que aconteceu? O que Jesus estava querendo ensinar é que a salvação não é uma obra humana. A salvação é um ato divino. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Não é que o rico não pode entrar no reino dos céus, é que é impossível com a sua riqueza comprar a salvação. Mas salvá-lo é possível, por quê? Aquilo que aonde as impossibilidades humanas acabam, entra então a ação divina. Está entendendo? Aquilo que é impossível ao homem são possíveis para Deus. Ou seja, isso é a questão de entender a questão do contexto. Pastor, só seguindo esse texto aí, na questão da hermenêutica, eu já ouvi muita coisa, não sei se certo ou se errado, sobre esses dois versículos finais aí. O que você pode esclarecer para a gente? Quais dois versículos? 28 e 29. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. O que esse texto está dizendo aqui? Onde que é a questão da exegese, você precisa ter conhecimento do grego ou de uma boa interpretação. A ideia de ter deixado aqui é que foi obrigado a deixar, porque o pai e a mãe, ou quem quer que seja, não quis seguir o mesmo caminho. Aqui não está no ativo, está no passivo. Ter deixado no sentido que foi expulso. Tá certo? Alguém que deixou casa, pais, irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, aqui não é um incentivo a deixar. Primeira coisa, não é um incentivo, eu tenho que deixar a minha esposa, eu tenho que deixar os meus filhos em prol da igreja. Não é isso que o texto está ensinando.
Está ensinando que esse ter deixado aqui está no passivo. As circunstâncias fizeram que na vida espiritual, aqui não é um deixar físico, é um deixar espiritual. A vida espiritual o levou a se afastar. E muitas pessoas foram obrigadas a deixar pai, mãe e esposa em prol do reino de Deus. Está entendendo? Então, abandonaram tudo, né? Aí essas pessoas que não hajam de receber muito mais nesse mundo e na vida vindoura e na vida eterna. Está falando sobre a recompensa de Jesus para aqueles que de fato renunciaram tudo que foram necessários renunciar em prol de Deus e do seu reino. Consequência, né? Oi? Consequência. Né? Exatamente. Não porque, você tem que pagar seu pai para lá, sua mãe para lá. Isso é uma questão de hermenêutica. Já ouvi cada dia. Você tem que abandonar todo mundo, né? Não, você tem que beber, pô. Se o parente está lá, chegou, não sei o quê, vamos recuperar a mão dele. Não é escrito lá? É escrito lá que você tem que deixar seu pai, sua mãe. Tem casa. Então, isso não é uma prescrição no sentido de ordenança. Deixe seu pai, sua mãe, porque outros textos da Bíblia vão ensinar a cuidar dos entes queridos. Está entendendo? Então, você não pode pegar um texto isolado e interpretar dessa forma. Quando meu pai estava doente com Alzheimer, aí assim, era prioridade. Então, se ele precisasse de mim, independente de qualquer hora, de qualquer momento, claro, era prioridade. Por quê? Porque a Bíblia fala honrar pai e mãe. E às vezes eu ouvia coisas que eu não ficava muito satisfeito. Assim, não diretamente, eu já estava lá e estava ouvindo, mas indireto. Por falta de uma boa interpretação da Bíblia. Como é que eu vou pegar o texto? Honre pai e mãe, e aqui mando deixar pai e mãe. Está entendendo? Então, ou seja, aí a Bíblia seria contraditória. Lá, o honrar pai e mãe, é o texto prescritivo. Aqui é descritivo. Caso aconteça, caso em algum determinado momento a sua mulher falar para você: olha, Manuel, decida entre Jesus ou eu. Aí você diz: olha, muito bom estar com você, mas eu vou ficar com Cristo. Aí você deixou, foi o caso de uma ruptura espiritual por conta de uma situação agravante. Ou um pai que chega no filho e fala assim: ou você serve a Jesus aí, ou você não é mais meu filho. Aí eu falo: eu não sou mais seu filho, porque entre o Senhor e o meu Deus eu vou ficar com o meu Deus. Aí tem base. Aí tem base bíblica. Está entendendo? E não vou abandonar meu pai é crente, eu vou abandonar ele, a minha esposa também, vou abandonar todo mundo. Eu conheci um casal que, quando a mulher converteu, o marido chegou e falou: ou você fica com esse Deus, o Senhor é seu direito, ou você fica comigo. E ele dançou. Assim, eu acho que eu fico certo. A Bíblia ensina que não precisa abandonar o marido. Pode continuar com ele. Não precisa quando ele consente. Se ele não consente, tem carta branca para abandonar. Exatamente. Tá certo? Mas foi ele que não quis. Ele que não quis. Aí 1 Coríntios 7 vai deixar a mulher livre. Deixa a mulher livre. Então é assim que funciona. Então a questão de eu tenho que entender, observar sempre o contexto. Por exemplo, você pega o texto lá que fala para a mulher usar roupa de homem, né? Não usar roupa de homem, para o homem não usar roupa da mulher, que descreve a situação. Aí o mesmo texto está mandando construir parapeito nas casas. Aí tem gente que pega o texto e fica lá: mulher, você não pode usar calça não. Aí você pergunta para ele: você constrói parapeito na sua casa? Ele fala: o que é isso aí? Você vai pegar o texto, pega o texto todo então, aí. Na sua casa tem parapeito, eu nem sei o que é isso aí. Então pega tudo, você vai pegar o texto, sai rasgando o texto que você quer, não é igual o Bultmann ia rasgando suas partes, só que gostava da Bíblia, né? E a outra parte jogando fora, faz não. Pega o texto como um todo, ou seja, é o que muitas pessoas fazem. Pega um texto lá, mas usa só um pedacinho, tá entendendo? E não entende todo o contexto. Aí eu tenho que entender o porquê que estava dizendo não usar roupa de homem, de mulher, por que construiu o parapeito. Eu tenho que entender a situação da época.
Na época as casas não tinham telhado igual tem hoje. Está entendendo? Então fazia uma laje, e essa laje às vezes era usada para alguma coisa, para fazer um trigo, para fazer uma comida, para usar o sol e tal, e por precaução Deus mandou construir um parapeito, como se fosse hoje. Deus, ao mandar construir os apartamentos, coloca uma telinha lá de proteção para a criança, porque Deus se preocupou nos mínimos detalhes com a segurança do povo. Está entendendo? Deus está destruindo tudo, por isso que Ele mandou construir o parapeito. Hoje a arquitetura é outra. Hoje, se for prédio, condomínio, Deus mandaria colocar uma telinha. Está entendendo? Ou seja, Deus está instruindo, e eu tenho que entender o contexto da época. A interpretação alegórica ou literal? Aí sim é entender o que o texto está dizendo, né? É uma alegoria ou é literal? Aí eu tenho que entender aquilo que eu disse para vocês na última aula em relação ao Apocalipse. Os discípulos de Orígenes interpretam a Bíblia toda como alegoria. Aí quando chega em Apocalipse, que é um livro extremamente alegórico, eles falam, não, é literal, que lá a besta vai ser daquele jeitinho mesmo, que emerge do mar, que é tanto de chifre. Pode esperar, eu vou até ligar para Steven Spielberg para fazer um filme, se esse cara é preparado, como é que vai ser o negócio. Vai ser os Vingadores Ultimate, a última batalha, né? Então, não é, ou seja, é um texto alegórico. Tem pessoas que ficam aí, que assim, meia. Entenda a alegoria. Testa fala de pensamento, mão fala de ações. As ações das pessoas provam sobre o domínio de quem que elas estão, se é de Deus ou se é do diabo, se ela tem a marca do Espírito Santo ou se ela tem a marca do príncipe deste mundo. É simples assim. O pensamento das pessoas, aquilo que as pessoas pensam e transmitem através da fala, mostra se elas pertencem à luz ou se pertencem às trevas. Então tem um monte de gente aí já com a marca 666 e não sabem. Está entendendo? Que é uma marca de homem, é uma marca da imperfeição, é uma marca que não é uma marca literal, é uma alegoria, né? Então é uma alegoria. Eu tenho que entender isso, quando é que é alegórico, quando é que é literal. Consideração final para a gente terminar. Olha aí, ó. Andando de bicicleta nas ruas do Antigo e do Novo Testamento. Sei que inicialmente a observação dos 9 princípios ainda poderá parecer um pouco complicada. Alguns, vendo a grandeza da tarefa, poderão até pensar em desistir. Quero incentivá-los a perseverarem. Deus recompensa nosso esforço de buscarmos entender melhor a sua palavra. A situação assemelha-se a andar de bicicleta. Nas primeiras vezes que tentamos, tivemos dificuldades. Alguém nos empurrava e mesmo com rodinhas levávamos uns bons tomos. Com o tempo, porém, fomos adquirindo confiança e coordenação. Começamos a pedalar com firmeza e ganhamos equilíbrio. Não precisamos mais de quem nos empurre. Depois foram retiradas as rodinhas e hoje passeamos prazerosamente com nossas bicicletas. Sentamos no selim e nem notamos que estamos tendo de coordenar um monte de movimentos ao mesmo tempo. O mesmo ocorre com a hermenêutica, com a interpretação bíblica. Depois de certo tempo, adquiriremos o hábito de caminhar seguindo a trilha dessas 9 regrinhas e exploraremos as ruas do Antigo e do Novo Testamento. Faremos isso prazerosamente, sem tantas dificuldades. Aqui, é claro, termina a similaridade com o treinamento da bicicleta. No caso da interpretação bíblica, jamais poderemos dispensar a ajuda do nosso treinador, que é o Espírito Santo. Ele sempre estará conosco nesse caminho e nosso destino será a terra da boa doutrina, de onde poderemos encontrar ao Senhor Jesus Cristo e desfrutar por Ele do gostoso fruto da árvore da vida. A Ele toda honra e toda glória. Amém. Glória.
fizemos apenas uma introdução. Na próxima semana vamos continuar em nome do Senhor Jesus. Amém?